Bom dia, mas bom dia mesmo. O programa Por Amor está começando e você pode nos acompanhar aqui na Rede Bandeirantes de Televisão e simultaneamente em nossa página do YouTube. E você confere agora os destaques do nosso programa de hoje. Estão conosco as professoras de língua inglesa, Nayara Rodrigues, Patrícia Castro e Renata Carvalho. E o cantor e compositor Ebenezer Brandão com a boa música. E a nossa reflexão de todo sábado. Neste mundo globalizado, cada vez mais nós necessitamos de dominar uma segunda língua. E a língua universal hoje é a língua inglesa. Com isso, nós trouxemos as professoras Nayara Rodrigues, Patrícia Castro e Renata Carvalho para falar sobre língua inglesa como instrumento de comunicação do Evangelho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer todo nosso, pastor. Muito obrigada, é maravilhoso. E é com essa alegria que eu pergunto para vocês, vocês são professoras de língua inglesa, todas vocês? Sim. Sim. E como foi que surgiu o interesse em tornar fluente na língua inglesa e o que isso mudou na vida de vocês? Pastor, eu gosto muito de pensar nisso, porque a língua inglesa caiu assim no meu colo. Eu não imaginava que um dia eu trabalharia com isso. Mas Deus me chamou quando eu tinha 16 anos para o Amazonas. E no ano de 2016 eu conheci uma norte-americana, Lisa Campbell, e ela me perguntou: você gostaria de aprender inglês? Eu falei: claro, eu gostaria sim. E aí, ao mesmo tempo, ela me perguntou: você gostaria de vir para o Amazonas comigo para ensinar inglês? E eu disse sim. E naquele momento eu percebi que era o sim de Deus para mim. Há 12 anos atrás, aquele era o momento de se cumprir aquele desejo meu e aquela vontade de Deus. Vocês são cristãs. Sim. Sim. E como foi que vocês descobriram que poderia utilizar a língua inglesa como instrumento da comunicação do Evangelho? Pastor, eu tenho uma história muito pessoal que ilustra isso. Deus, ele é um Deus que gosta de detalhes, é um Deus que se preocupa com detalhes. E cada um de nós aqui, com certeza, foi chamado por algo que chamou a atenção, a nossa atenção. Pois Deus chamou a minha atenção através da língua inglesa. Foi trabalhando como intérprete, recém-formada de um cursinho de inglês em Manaus, traduzindo para um grupo do Canadá, da Aliança da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, que eu ouvi o Evangelho, o Espírito Santo falou ao meu coração e eu não pude resistir. E esta questão maravilhosa de vocês trabalharem com a língua inglesa, qual é o diferencial que vocês têm? Porque tem aulas de língua inglesa em vários lugares, mas qual é o diferencial que vocês apresentam? Então, hoje, no Homem Idiomas, a gente trabalha com o método fonético. E a gente percebeu, já foram mais de 350 alunos, especialmente os de escola pública, passando pelo método e ficando fluente. Então, através de aprender os sons do inglês, os alunos eles se sentem confiantes e eles falam inglês. Bom, eu penso que é um pouco difícil aprender a língua inglesa. Qual a maior dificuldade que os brasileiros encontram em aprender uma segunda língua? Não é difícil aprender inglês, mas a maior dificuldade é a dedicação. Você precisa se dedicar, como tudo na vida. Então, é como subir uma grande escada. Se você desiste nos primeiros degraus, você nunca vai chegar ao topo. Então, existirão dificuldades, mas é possível você chegar lá. Nós recebemos o Evangelho por missionários de língua inglesa. Hoje é o inverso. Hoje nós estamos enviando missionários para o mundo. Qual a dificuldade na utilização da língua inglesa que os nossos missionários encontram na pregação do Evangelho em outros países? Então, a dificuldade é exatamente a comunicação, é o falar o inglês. Nós, brasileiros, a gente consegue trabalhar com gestos, com mímicas, mas isso por pouco tempo.
Mas para compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho, o próprio Cristo, a gente precisa falar a língua daquele povo. E quando você fala, você gera relacionamento. E quando você gera relacionamento, as pessoas veem verdades nas suas palavras e elas acreditam naquilo que você está falando. Então é imprescindível a gente falar para causar relacionamento. Qual a importância do cristão ser fluente na língua inglesa? Eu acredito que a mesma que Paulo, na sua época, usou essa habilidade para pregar o Evangelho. Com essa ferramenta de ser fluente em inglês, nós conseguimos avançar mais, ter mais facilidade de pregar o Evangelho para outras nações, para pessoas que nunca ouviram o Evangelho de outros países. Então, a importância de um cristão ser fluente é que ele pode chegar às nações. As igrejas brasileiras estão preparadas para receberem os estrangeiros? Existem muitas igrejas aqui em Manaus que elas têm um celeiro bom com várias pessoas que falam bem o inglês. Inclusive, nós usamos essas pessoas nas viagens ao interior quando os grupos americanos vêm. Porém, essa não é uma realidade geral, não é uma realidade de todas as igrejas aqui em Manaus. E sendo de uma cidade pequena, né, como Anamã, eu sou de Anamã, eu via muito essa necessidade. Os intérpretes vinham todos de Manaus, então na cidade não existia ninguém, na igreja não existia ninguém que soubesse, que fosse fluente em inglês para ajudar as pessoas, os americanos que vinham nas missões. Então, é uma necessidade. Eu posso dizer a mesma coisa a respeito de Manacapuru. Estou apenas há 4 anos no estado do Amazonas, mas já procurando intérpretes e pessoas que são fluentes em inglês, a gente não encontra. Então, as igrejas estão precisando, existe uma necessidade. Bem, eu ouvi, você falou Manacapuru, você falou também de Anamã e você é de Manaus. Sim. Como que é esse trabalho? Nós estamos falando aqui do interior e também da capital. Como vocês conseguem esta dinâmica, alcançar pessoas do interior e da capital com esse projeto? Hoje a gente tem o privilégio da internet. Então, graças a Deus, por causa das plataformas digitais, a gente pode alcançar outras pessoas em outros estados e até em outro país. Hoje nós temos estudantes em Portugal, estudantes nos Estados Unidos e em vários estados do Brasil. Então, graças a Deus, através disso, a gente pode alcançar mais pessoas. E o projeto físico, nós recebemos alunos lá em Manacapuru e a Renata alunos aqui em Manaus, não é isso? Perfeito. Inclusive, eu tenho um aluno que é o propagador do Evangelho e futuramente vai propagar o Evangelho em inglês também, não é, pastor? Joia! Eu fico maravilhado porque você está falando de Manacapuru, está falando do interior, está falando de Manaus e vocês têm alunos no mundo todo já. Coisa boa. E como vocês comunicam o Evangelho? Estou falando da língua inglesa também na forma de comunicar o Evangelho, usando as Escrituras. Como que vocês conseguem fazer um curso relevante, cristão, e comunicando a palavra de Deus? Então, na escola pública, especialmente lá em Manacapuru, a gente sempre começa as nossas aulas com a palavra da semana. Isso vem de um projeto que chama First Character, que é o primeiro caráter, algo nesse sentido, e a gente fala para esses estudantes palavras como determinação, como respeito, um monte de coisa. Nisso a gente consegue aplicar os princípios do Evangelho e, de certa forma, trazer transformação para a vida deles. Muitos nos procuram, muitos pedem conselhos, e isso só foi possível através da língua inglesa. Que maravilha! E para aquelas pessoas que têm interesse em aprender a língua inglesa ou utilizar como instrumento da comunicação do Evangelho, qual o recado que vocês dariam para essas pessoas? A língua inglesa pode abrir vários contextos e universos para você. Um exemplo é o meu contato com a Patrícia e com a Nayara, o fato de estar aqui nesse programa, né? Então, o que espera você ao aprender esse idioma são várias portas abertas. Então, fica firme, não desiste. Se você ainda não está estudando, aproveita.
Bem, como você falou de aproveitar, caso uma igreja queira preparar melhor os seus missionários ou alguém queira aprender ou aprimorar na língua inglesa, qual é o contato de vocês? Isso é muito legal também, porque hoje no Homem Idiomas a gente já tem cerca de 12 alunos que são pastores e missionários. Estão se capacitando, eu tenho até um deles que está voltando para o Egito e precisa de saber o inglês para comunicar o evangelho lá, num país tão fechado, tão difícil. Então, acessa o nosso Instagram, @ameidiomas, e ali você faz contato com a gente. Vai ser um prazer te ter lá. Vai estar aí na telinha, você pode fazer o contato. E eu estou aqui maravilhado porque é uma grande oportunidade. Eu quero agradecer a Nayara Rodrigues, a Patrícia Castro e a Renata Carvalho por este lindo trabalho de ensino da língua inglesa com a palavra de Deus. Muito obrigado. Prazer foi nosso. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade, pastor. Não perca, faça o contato e fique ligado. No próximo bloco nós vamos ter a música boa. Aguarde, Por Amor está só começando. A melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados. E seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. O programa Por Amor está de volta e com alegria está aqui o servo de Deus, Ebenezer Brandão, cantor e compositor. Ele veio mostrar um pouco do seu talento com a música. Obrigado por ter aceito o nosso convite e gostaria que você falasse um pouco de você e dessa música que você vai cantar agora. Meu nome é Ebenezer Brandão e sou líder de louvor na Igreja Presbiteriana Ágata, lá em Manacapuru. E esse louvor é um louvor que eu compus, graças a Deus, para louvar a Ele, porque também eu gosto muito de sertanejo e a gente vê que as músicas sertanejas ficam muito na nossa cabeça. E para isso eu resolvi compor essa canção para que eu pudesse ter essa música na minha cabeça e ficar louvando a Ele. Então, espero que vocês gostem. Vamos louvar junto. E o nome da música que eu vou cantar agora se chama Meu Guia. Sabe, Senhor, só Tu pode ser o meu guia em meio a essa escuridão. Tu brilhas mais que a luz do dia e aquece o meu coração, me fazendo acreditar que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria com certeza pela manhã virá. Eu já chorei por me sentir abandonado, não conseguia perceber que Tu estavas ao meu lado, guardando o meu coração, me fazendo acreditar que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria com certeza pela manhã virá. Se o meu coração nunca se desviasse e na Tua palavra sempre acreditasse, a dor e o desespero não conseguiriam mais me fazer parar. Ó meu Senhor, transforme a minha vida em tudo por inteiro. Eu quero ser fiel a Ti, verdadeiro. Ouvir quando bateres a porta, abrir e Te deixar entrar na minha vida. Que joia, gostei. Muito agradável a música, a letra. Pode cantar mais uma? O nome dessa que eu vou cantar agora se chama Guarda-me, minha de composição própria.
Guarda-me, ó Deus, pois só em Ti confiarei. Tu és o meu Senhor, e o mal não temerei. Se os meus inimigos vierem contra mim, em Ti me esconderei. És meu abrigo e estás presente na hora da dor. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois a Ele darei meu louvor. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro. Eu digo a minha alma, espera em Deus, pois a Ele darei meu louvor. É o programa Por Amor, revelando os talentos, recebendo pessoas tão preciosas como as professoras de língua inglesa e Ebenezer Brandão com a música boa. Não saia daí. O programa Por Amor volta já. A melhor chapa de Manaus finalmente está de volta, com todos os cuidados. E seguindo as recomendações de saúde, iremos lhe proporcionar uma experiência exclusiva com os pratos mais saborosos da cidade. Esperamos sua família e amigos para se surpreenderem com uma gastronomia exclusiva. Para reservas, entre em contato pelo 981603740 e baixe a sua chapa teppanyaki em Manaus. Estamos de volta e vamos ouvir uma palavra de amor para o seu coração com o evangelista Camilo Imaev. Amém. Primeiramente, muito obrigado, pastor Alcedi, Marielle, pela oportunidade de estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu sou pastor da congregação presbiteriana Ágata, em Manacapuru, onde nós temos o Ebenezer, a Nayara, a Patrícia. Eu estou muito honrado e louvo a Deus por essa oportunidade. Rogo as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O autor da Epístola aos Hebreus estava escrevendo para uma comunidade que estava sendo perseguida, que estava passando por grande aflição, por profunda tribulação. Muitos irmãos e irmãs em Cristo Jesus se viam sob o risco de morrer por causa da sua fé. Estavam ansiosos, estavam perturbados, estavam aterrorizados. Talvez essa seja a condição do seu coração hoje. Talvez você esteja passando por alguma situação
existencial, familiar. Talvez você esteja envolvido pelo temor da pandemia que ainda se alastra. E você esteja se sentindo totalmente fraco, pensando em desistir da fé. Ou quem sabe, pensando em desistir da vida. Mas a palavra de Deus diz ao seu e ao meu coração que nós não precisamos desistir. Antes devemos avançar, devemos prosseguir. O texto que lemos diz que nós temos uma carreira que nos é proposta. O Senhor tem um plano para a sua vida. Você não está aqui na terra apenas por estar, você não é um acidente cósmico. Você não é produto do acaso. Você é criação de Deus e Deus tem um propósito para você. Mas nessa vida, nós temos desafios. Por isso o autor de Hebreus diz que nós estamos numa corrida. Corrida implica em competição. Corrida implica em adversário. E ele diz que nós temos dois principais adversários. O primeiro adversário somos nós mesmos. Por isso que ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O primeiro somos nós. Esse peso significa aquilo em nossa vida que é desnecessário. E o pecado é o segundo inimigo, é aquela inclinação do nosso coração contra a vontade de Deus. E para vencer esses desafios, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa alegria, ele diz que nós temos que olhar para Jesus. Nós não temos que olhar para as circunstâncias. Nós não temos que olhar para nós mesmos. Nós não temos que olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, por melhores que elas sejam. Nós temos que olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, diz a palavra de Deus, o nosso coração se fortalece. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa alma encontra fôlego e nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o medo. Nós podemos vencer a ansiedade. Porque ao olhar para Jesus, nós enfrentamos a vida e seus dilemas e os vencemos. É porque Jesus passou por tudo que nós passamos. Ele passou pelo terror da morte. No Getsemane ele orou, estando nervoso, estando aflito pelo que passaria. Por isso ele se identifica conosco. Ele sabe o que você passa, o que você sente. Ele foi humilhado. Ele foi crucificado, ele passou por todo o tipo de dor que eu e você experimentamos e infinitamente mais, mas não apenas isso. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E o apelo do autor de Hebreus é o seguinte, olhe para Jesus, porque Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus sangrou, mas Jesus venceu. E se você sofrer com Jesus, diz a palavra de Deus, com ele você reinará. Então somente persista em carregar a sua cruz, porque chegará um dia em que essa cruz virará uma coroa. Olhe para Cristo Jesus, não perca a esperança. A vida tem muitos desafios, às vezes a vida não parece justa. Às vezes, como o nosso querido irmão Ebenezer cantou, nós nos sentimos solitários, sozinhos, não sabemos o que fazer, não sabemos a quem recorrer, não sabemos a quem procurar. Mas olhe para Jesus. Meu filho Theo, que por sinal é filho da Marielle, eu e Marielle somos casados. Quando eu tinha 3 anos de idade, um dia chegou com a Marielle, a percebeu um pouco abatida e disse, mamãe, não fique triste, Jesus está vivo. Eu quero dizer isso para você hoje. Aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou, está à destra do trono de Deus e voltará com poder e grande glória. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Coloque a sua confiança nele e receba a vida e a paz que você precisa. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado, porque Jesus está conosco em todos os momentos. E ao olharmos para ele, recebemos força. Então, coloca colírio em nossos olhos, para que olhemos sempre para Jesus. E que a paz que excede todo o nosso entendimento nos invada e o Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Agradeço a presença dos nossos convidados, as professoras de língua inglesa, maravilhosas, cantor e compositor Ebenezer, e também esse suave fundo musical, tanto do
nosso querido Lucas Pinheiros, como o do Ebenezer, aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Manacapuru, ao Camilo, a Marielle e ao pastor Eustáquio, que sempre nos apoia, que está orando por nós. Nós apresentamos a nossa gratidão à equipe que tem sido bênção na nossa vida. E você pode rever este programa no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. E não esqueça de dar aquele like em nossos vídeos. Siga as nossas redes sociais que estão aqui na telinha. Também agradecemos a sua companhia e participação. Lembrando que o programa Por Amor é feito para você. Aguardamos você no próximo sábado, às 7 horas da manhã, se Deus permitir, tanto na Rede Bandeirante de televisão, como na página do YouTube. Que Deus te abençoe com um sábado maravilhoso. Um bom dia e um bom dia mesmo. Sabe, Senhor, só Tu pode ser o meu guia em meio a essa escuridão. Tu brilhas mais que a luz do dia e aquece o meu coração, me fazendo acreditar que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria com certeza pela manhã virá. Eu já chorei por me sentir abandonado, não conseguia perceber que Tu estavas ao meu lado, guardando o meu coração, me fazendo acreditar que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria com certeza pela manhã virá. Meu coração nunca se desviasse e na Tua palavra sempre acreditasse, a dor e o desespero não conseguiriam mais me fazer parar. Ó meu Senhor, transforme a minha vida em tudo por inteiro. Eu quero ser fiel a Ti, verdadeiro. Ouvir quando bateres a porta, abrir e Te deixar entrar na minha vida. Guarda-me, ó Deus, pois só em Ti confiarei. Tu és o meu Senhor e o mal não temerei. Se os meus inimigos vierem contra mim, em Ti me esconderei. És meu abrigo e estás presente na hora da dor. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde me vem o socorro. Eu digo a minha alma, espera